Salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu tô te falando sobre Rômulo, meio-campista, volante e que está emprestado ao Inter junto ao Atlético. E aqui eu te conto como é que está a situação do jogador e quando que o Inter avança pela negociação para ficar com ele em definitivo. Fica ligado, a partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes. E sem enrolação, a gente já vai falar sobre Rômulo, meio-campista de 23 anos de idade e que está emprestado ao Inter junto ao Atlético. E a gente vai atualizar tudo sobre esse jogador, como é que está a situação dele contratual com o Inter. Mas antes, eu vou te falar aqui do Banrisul e do Mastercard, porque eles podem te levar a um jogo Champions League lá na Europa. Depois vai aqui na descrição do vídeo, tem todos os detalhes dessa promoção, tá certo? Bora lá então, vamos falar sobre Rômulo, meio-campista, 23 anos, é jogador do Atlético, mas está emprestado ao Inter. E aí a gente vai trazer um pouquinho, recapitular tudo sobre o Rômulo para depois falar um pouquinho mais sobre a negociação. Quem não lembra, Rômulo fez um bom campeonato mineiro lá pelo Atlético. O Atlético é um clube de empresários lá de Minas Gerais, está fazendo bons campeonatos mineiros. Aliás, não foi o primeiro ano que fez um bom campeonato, se eu não me engano, ano passado com o Roger, né? O Roger é aquele centroavante que atuou aqui no Inter por muito pouco tempo. Ele foi o treinador ano passado. Não lembro realmente se ele foi o treinador dessa temporada, mas o Rômulo fez um bom campeonato mineiro, um dos destaques do Atlético, e por isso o Inter viu uma boa opção de mercado e foi lá e trouxe o Rômulo por empréstimo até o final dessa temporada. E cara, além do Rômulo, tem outros jogadores também que fizeram muito sucesso lá no Atlético, então além dele o Inter também naquele momento trouxe Jean Dias, trouxe Gabriel Barros, foi atrás de jogadores que realmente fizeram bons campeonatos estaduais e trouxe naquela janela que não estava legal as coisas. O Inter estava esperando chegar jogadores de um patamar maior, aí não chega, foi uma confusão. Mas o Rômulo foi um cara que deu certo, tá? Dá pra gente dizer assim que daqueles jogadores que chegam naquele momento, o Rômulo foi o grande acerto da direção nesse final de janela na primeira janela do ano. E aí o Rômulo chega, vai esperando o espaço dele, vai esperando a oportunidade, porque ele já tinha tido uma oportunidade num clube grande, que era o Cruzeiro, onde ele começa a carreira dele, acaba saindo do Cruzeiro por toda a bagunça que existia por lá, e aí ele vai jogar vai atuar lá no Chile. Fica 2 anos lá no Chile, no União La Serena, e aí ele joga de lateral direito, também joga de volante, mas principalmente de lateral. Vem pra cá, né? Aí depois ele vai pro Atlético, faz o Campeonato Mineiro e chega aqui. Cara, aqui, quando ele recebe a oportunidade como titular num clássico Grenal, não tinha jogo pior para ele começar. Ele começa num clássico Grenal e vai bem. O Rômulo vai bem naquele Grenal que o Mano Menezes utiliza ele. A gente até esperava, a partir dali o Mano Menezes vai ser demitido, né? Porque o Mano Menezes acaba perdendo aquele clássico Grenal e, ali era o fim do Mano Menezes. Mas não é, e com isso o Rômulo é alçado no time titular. O Rômulo vai bem, aí ele recebendo oportunidades como volante, e aí ele toma essa primeira função do meio-campo. O Rômulo vira o dono do meio-campo do Inter ali na primeira função, um cão de guarda, jogando muito bem, muita qualidade no passe, muita qualidade no bote, de sair jogando, enfim. Foi um dos grandes acertos do Mano nesse ano de 2023. O pouco de acerto que teve o Inter do Mano Menezes, teve a parcela do Rômulo, que foi muito importante naquele momento. Sai Mano Menezes e entra Eduardo Cudê. O que o Cudê faz? Tira uma das principais peças do time, que é o Rômulo, para colocar o Johnny de primeiro volante. Todo mundo, cara, pelo menos boa parte da torcida do Inter não entendeu esse movimento do Eduardo Cudê, mas respeitou, até porque o Johnny foi um jogador que atuou com o Eduardo Cudê na primeira passagem dele aqui em 2020, então era um jogador de confiança. E com isso, a gente tinha aquela questão, o Rômulo vai ser arquivado, o Rômulo não vai mais receber oportunidades, e o Johnny começou a jogar bola, o Johnny começou a performar bem, o Johnny voltou a ser o Johnny que a gente conhecia. E nesse meio tempo, o Rômulo acabou sentindo uma lesão numa partida, a partida que o Rômulo, depois do River Plate, o Rômulo acaba sentindo, não, na partida contra o River Plate, o Rômulo atua alguns minutos e ali ele acaba sentindo uma lesão, e aí fica de fora, só retorna na penúltima rodada agora. A gente jogou contra o São Paulo na quarta-feira, e na partida contra o Goiás ele voltou a ser relacionado, foi para Goiânia, acabou não entrando, mas contra o São Paulo ele entra na segunda etapa na vaga do Gabriel. E aqui eu quero fazer um destaque, tá? Porque o Rômulo, ele voltou muito bem, sendo aquele Rômulo que a gente já conhecia. Muita qualidade no passe, muita qualidade no bote, muita qualidade em construir já a jogada a partir
da primeira função. O Rômulo é um cara que ele pega a bola e ele carrega mais, diferente do Gabriel. O Gabriel é um cara que solta mais a bola, né? O Gabriel rouba e solta. E a gente muitas vezes precisa de um jogador que roube essa bola e comece já a jogada, comece a abrir espaços. E o Rômulo tem muita qualidade nesse sentido. Então, cara, é um jogador que cada vez mais mostra potencial, e aí a gente vai chegar nas questões de valores. Por quê? O Inter tem até o último dia de contrato para fazer a compra do Rômulo, tá? Tá estipulado no contrato, o Inter tá amarrado nisso, só que o Inter sabe que não tem por que deixar para a próxima gestão essa definição do Rômulo. O Rômulo é um cara muito barato. Para quem não sabe, e a informação é que o Rômulo ele custa 3.600.000 o passe dele. É esse o valor que o Inter tem que pagar ao Atlético, é o preço de banana, porque ali na frente tu vai vender esse jogador pelo triplo, pelo quádruplo do valor, e o Inter sabe, ano que vem o Inter não vai ter o Johnny. O Johnny vai ser vendido na primeira janela do ano de 2024. Então, com isso, o Rômulo vira a primeira opção para esse meio campo. O Rômulo está sendo preparado para ser titular do Inter. E a gente sabe que, nesse momento na base o Inter não tem nenhum jogador com as características, com a qualidade do Rômulo. E o Rômulo é um jogador, entre aspas, de categoria de base, porque 22, 23 anos, é um jogador que está cada vez mais maturando essa questão da qualidade, da experiência, enfim. E o Rômulo, com certeza, ali na frente, cara, vai dar muitos frutos, vai dar bons frutos. Então, tendo em vista disso, a direção do Inter ela já está estudando a possibilidade de fazer essa compra entre esse mês de setembro ou até o mês de outubro. Tem essa questão da Libertadores e aí o Inter está tentando esperar o máximo possível para resolver isso, porque não quer ter negociações em meio de semifinal de Libertadores da América. Então, a cada passo que tem da Libertadores, o Inter está esperando esse tipo de situação, até porque tem outras renovações ali na frente para o Inter cuidar do Gabriel Mercado, do próprio Gabriel Rufi. O Jean Dias, ele tem contrato até o final da temporada, mas, gente, o Inter não vai acabar renovando esse contrato, né? Jean Dias vai ficar até o final da temporada, depois vai buscar novos rumos na carreira. Mas falando especificamente do Rômulo, o Inter já vê com essa visão até para não deixar para a próxima gestão a questão do Rômulo, porque não tem o porquê deixar. O do Rômulo não tem porquê deixar. É empréstimo, então tu vai lá, efetua a compra junto ao Atlético e está resolvido essa situação. E vale ressaltar aqui outras questões também, que o Rômulo, e eu conversei com o empresário do Rômulo, né, para saber mais dessa situação. Ele até brincou comigo, não tem nada nesse momento, a gente não... ele até brincou, Juliano, nesse momento o Inter passou pra gente que não vai fazer a compra. E até fiquei, como assim o Inter não vai fazer a compra? E aí ele brincou, brincadeira, tá tudo certo, a gente tá avançando, só que o Inter tá meio que enrolando a gente, tá esperando, tá colocando lá na frente, até porque tem essa questão da bengala de ter a questão do contrato em si, de não ter pressa para esse movimento. Mas a gente sabe, Rômulo vai ser comprado, e ele até me trouxe uma informação importante, que o Rômulo ele já tem em mãos, não propostas oficiais, mas ele já tem alguns avanços de situações que pode chegar a ofertas pelo Rômulo de até 6 milhões de euros. Então a gente está falando do Inter gastando 3.600.000 reais para ali na frente ganhar mais de 30 milhões de reais. Então, assim, daqui a pouco é uma jogada do empresário? Pode ser, cara. E aqui tu também pode falar, tu também pode dar a tua opinião sobre essa questão. É a questão do empresário, ele me trouxe, eu estou passando para vocês, e aí fica a critério de vocês também acreditar ou não acreditar. Mas a gente sabe, o Rômulo tem qualidade sim para ali na frente ser negociado. Até acho que isso não aconteça, tá? Porque o Inter já vê o Rômulo como esse substituto do Johnny, então não tem porque tu perder 2 jogadores da função ali para 2024. Tu vende o Johnny na primeira janela do ano, tu deixa o Rômulo como titular e aí tu tem o Gabriel à disposição para ser esse substituto imediato. O Inter tem 3 primeiros bons, o Inter tem 3 jogadores muito bem para a primeira função do meio-campo e tem que saber trabalhar isso da melhor maneira possível. Claro, tem a questão da eleição do Inter, tem a questão de quem vai ser o treinador do Inter para a próxima temporada. Tudo no Inter nesse momento são pontos de interrogações, principalmente porque a gente está vivo na Libertadores da América e a gente sabe que um título pode mudar tudo, pode fazer com que esse trabalho ele continue para mais 3 anos, tá certo? Eu quero a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que tu acha, o Inter deve fazer esse movimento mesmo por setembro, outubro, ou se amarra no contrato e deixa lá para o final da temporada? Fala aqui o que tu acha e também não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com mais colorados e, claro, se inscrever aqui no canal da Rádio Inferno. E na descrição do vídeo tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard que te leva um jogo de Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!